Então vamos lá, meu nome é Eduardo Roberto e no tutorial de hoje vamos falar de 10 razões para você começar a utilizar tabelas na sua base de dados a partir de hoje. Primeira razão, estilo mais fácil. Bom, usando as tabelas você consegue facilmente formatar um estilo. Como é que eu adiciono tabela? Vou em página inicial, formatar como tabela, né, e posso escolher qualquer um dos estilos aqui, por exemplo, posso escolher esse. Veja que ele já seleciona toda a base, pergunta se tem cabeçalhos e dá um OK e ele já cria uma base colorida, com linhas, que fica muito mais fácil para ler. Né? Se eu quiser converter isso em intervalo, basta eu clicar na tabela, vir em converter para intervalo. Desejo converter a tabela em intervalo normal? Sim, eu já convertei, ela continua com estilo, porém não é mais uma tabela, agora ela é só uma tabela fake, ok? Segundo motivo, cabeçalhos fixos. Vamos formatar isso aqui como tabela, um outro é Ctrl Alt T, é um atalho para formatar a tabela, minha tabela tem cabeçalhos, né? É um atalho para criar. Veja que quando eu desço, olha, as colunas passam, em vez de ter A, B, C e D, ela passa a ter já cabeçalho fixo. Eu não preciso fazer o congelamento, né? Se eu fosse um intervalo normal, eu teria que congelar para que manter. E quando tem uma base de dados maior, isso me atrapalha para saber de que coluna estamos falando, ok? Então, segundo motivo, cabeçalhos fixos. Terceiro, filtros pré-existentes. Veja que quando eu formatei como tabela, ele já cria filtros no seu cabeçalho e fica mais fácil para você fazer. Então, se eu quiser vir aqui filtrar costela, né? Ele vai trazer só as costelas. Se eu fizer aqui, se fizer frango congelado, ele vai me trazer os frangos congelados, ok? Então, terceiro motivo, filtros adicionados automaticamente. 4, total. Facilmente eu posso incluir linhas totais. Vindo aqui em tabelas, em design de tabelas, eu posso renomeá-las se eu quiser, pode ter um nome, mas eu posso pôr aqui, ó, linhas de totais. Veja que ele automaticamente já me adiciona um total. E quando eu filtro esse total, se eu vier aqui colocar frango congelado, veja que ele já atualiza o filtro de forma que ele só soma o que está filtrado. Quinto motivo, mais fácil criar fórmulas. Se eu tiver uma área como essa, que não está formatado como tabela, veja como eu sei, porque não tem aqui o design de tabelas, eu posso fazer uma fórmula, eu venho e faço quantidade, então eu faço C2 vezes D2. Né? Então a fórmula está desenhada, claro, é quantidade vezes preço unitário, mas eu tenho que entender que na coluna C existe quantidade e na coluna D existe preço. Vamos fazer a mesma fórmula, considerando agora formatando como tabela. Então, Ctrl Alt T, eu formato como tabela, atalho. E agora, quando eu venho fazer a fórmula, vou aqui, total, né? Eu vou fazer uma fórmula considerando isso aqui, que é preço unitário, veja que ele já aparece lá para mim, preço unitário vezes quantidade. Então a fórmula fica desenhada indicando o nome da coluna. Isso facilita. Ele está com outro design, porque eu peguei uma pré-formatada, né? Então vamos pegar aqui, formatar igual. Mas veja que a fórmula fica muito mais fácil de entender e é muito mais fácil de você lidar com a fórmula, tá? Sexto, as fórmulas copiam-se automaticamente. Se vocês perceberam que a hora que eu criei, vamos retornar, vamos voltar, vamos converter para intervalo novamente. Converto para intervalo, vou remover esse aqui, vamos excluir. Então, se eu venho daquele formato, tenho que criar essa fórmula e tenho que fazer a cópia para as colunas de baixo, certo? Para que ele possa funcionar. Se eu formatar como tabela previamente, Ctrl Alt T, quando eu venho e adiciono uma fórmula nova, faço que é esse vezes esse, o sistema automaticamente já me atualiza para toda a planilha, ou seja, ele já considera o cálculo para todo e atualiza para toda a região. Ok? Gráficos dinâmicos. Quando eu estou trabalhando com tabelas em formato de tabelas, quando eu adiciono, suponha que eu queira adicionar um gráfico, né, de produto e quantidade, se eu vim aqui em inserir, deixa eu primeiro retirar aquele total, vou em design e vou remover o total, ele está com linha de totais, está com linha de totais aqui, eu vou tirar a linha de totais, excluir o total, ok, beleza? Então agora vamos adicionar um gráfico, inserir
Vamos pôr um gráfico, vou fazer um gráfico de barras aqui. Muito bem, ele criou um gráfico de barras, veja que ele tem aqui os itens adicionados, e se eu colocar um outro item, vamos pôr aqui hambúrguer, vamos lá, vamos copiar, hambúrguer, colocar lá 22 unidades e o hambúrguer está 12, veja que ele já adicionou aqui no último item, logo após o cupim, o hambúrguer no seu gráfico, ou seja, o seu gráfico ele é dinâmico, ele se atualiza automaticamente conforme você atualiza a sua tabela, ok? Muito bem. Oitavo item, cria ranges automaticamente. Então, o que é isso? Nós temos uma aula que fala sobre criação de nomeação de áreas, né? Isso facilita muito na hora que você vai criar formas, você pode definir nomes, né, para determinadas áreas. E quando você faz isso por exemplo, com tabelas, que nem, por exemplo, vamos criar aqui, vamos aqui, ó, definir nomes, ele vai perguntar se na tabela, vamos criar um nome de quantidade e vamos criar um nome preço unitário, ok? Muito bem, e aqui fica mais fácil para eu fazer uma fórmula. Vamos supor que eu quero fazer a fórmula somar produto, aí vem aqui F3, eu pego o preço unitário vezes F3 de novo, quantidade, ok? Muito bem, isso ele considerou o preço unitário e quantidade, veja que já está na fórmula, ele já fez. E se eu adicionar um novo item, deixa eu falar aqui que eu tenho mais um item de 32 peças a R$12, veja que ele já atualiza o valor automaticamente. Ou seja, ele já ajusta a fórmula de acordo com a sua tabela dinâmica, sua tabela. Ok? Então, criar nomes mais facilmente. Isso não funciona para quando você não tiver com a tabela criada. Para selecionar tudo, tem uma forma muito mais simples. Se eu vir aqui no canto e marcar aqui, ele já seleciona toda a tabela. Veja que só basta colocar o mouse aqui no canto e ele vai mudar de formato. Ó, com esse formato de setinha eu consigo selecionar toda a região. 10ª, criação de slicers. Com tabelas, eu consigo agora inserir slicers que são filtros. Então, vem aqui, filtros, por exemplo, eu venho segmentação de dados, eu posso pôr um filtro de produto. Quando eu venho para um filtro de produto, ele funciona de acordo com o filtro e eu posso pôr lá. Frango congelado, ele só vai me trazer frango congelado. Hambúrguer, só vai me trazer os hambúrgueres. Costela e assim sucessivamente. Quer dizer, então, ele é ótimo para quando você vai trabalhar com o seu dashboard ou fazer relatórios, ok? Então, essas são as 10 dicas de por que eu devo utilizar tabela dinâmica na minha base de dados desde sempre. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até mais.